Olá, querido intercessor, que a paz de Jesus esteja com você. Nós estamos no nosso quarto encontro de combate espiritual. Você é um guerreiro de Deus como intercessor. Deus tem levantado você para guerrear as suas guerras. E nós estamos falando sobre o nosso inimigo, qual é a nossa guerra, entendermos que guerra espiritual é essa. Vamos falar também sobre as nossas armas de combate. Mas agora a gente está falando sobre vencer ciladas, né? Semana passada falamos sobre vencer as ciladas contra a nossa mente e hoje vamos falar sobre vencer as ciladas contra as nossas emoções. E para isso eu quero ler com você no livro de Salmos, que é um livro interessante, que é um livro que fala muito sobre emoções. Porque ali o salmista revela o que passa no coração, o que ele está sentindo, né? São poesias do povo de Israel e eram canções e muitas delas foram escritas por Davi e nós temos ali a expressão da alma humana, a expressão dos sentimentos humanos. E eu quero ler com você, em especial, um salmo de Davi, Salmo 25, onde Davi fala sobre as suas emoções. No versículo, em especial, vamos escolher aqui no versículo 16, né? Ele fala assim: volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito. As angústias do meu coração se multiplicaram. Liberta-me da minha aflição. Então você veja que interessante, aqui é uma expressão das emoções. Como o Davi está se sentindo? Ele está se sentindo só, está se sentindo aflito. Ele fala sobre angústias no coração que se multiplicaram, somaram muito as angústias no coração dele. E ele está pedindo para o Senhor libertar ele daquela aflição de alma que ele está sentindo. E você vai entendendo isso, se você ler todo o Salmo, você vai ver tudo que está acontecendo com ele, né? Você percebe, né, que ele está passando uma luta contra inimigos, pessoas que se levantaram contra ele, dificuldades que geraram essas situações emocionais em Davi. E você vai ver isso muitas vezes nos Salmos, né? Os conflitos, as lutas emocionais, porque nós, queridos, somos pessoas emocionais. Nós somos seres que têm emoções e nós, quando a gente vem para Jesus, às vezes dá aquele pensamento, a gente vem para Jesus, então parece-me que está tudo resolvido. Sim, está resolvido nossa questão espiritual, porque agora nós fomos feitos novas criaturas, nós somos transformados e agora nós temos que crescer no Senhor, há um desenvolvimento da nossa vida espiritual, o Espírito Santo vem morar conosco e há toda uma obra de Deus que acontece em nós, uma transformação, a Bíblia fala, é tão grande essa transformação que ela é chamada de novo nascimento. Mas nós precisamos entender que nós somos corpo, alma e espírito. Então nós temos ainda, né, toda uma situação no nosso físico, a nossa luta contra a carne, e nós temos também na nossa alma a questão das nossas emoções, que elas são, segundo o nosso texto, até vou ler com você aqui que você vai poder acompanhar, se assim o desejar, né? Elas são, como disse aqui o escritor dessa lição, o pacote, né? Fazem parte do pacote completo com que Deus formou o ser humano. Que as emoções são, então, naturais. Elas estão dentro de nós, porque Deus nos colocou, nós somos seres emocionais, e isso não é ruim, isso é bom. Inclui-se tanto as emoções ditas como positivas, mas nós temos também as emoções ditas como negativas. Portanto, encare a realidade de que tanto aquelas quanto estas estarão presentes no seu dia a dia. Você vai ter que lidar com as emoções positivas, né? Como a alegria, né? E outras emoções tão especiais que a gente gosta de ter, né? É tão bom, né? É tão bom quando a gente tem aquela emoção positiva, né? E que é uma bondade, a generosidade, tantas outras coisas que muitas vezes se expressam de nós para outros, né? Em ações ao próximo, mas também nós vamos experimentar as emoções muitas vezes negativas, como o medo, como a ira e outras mais que vêm nesse pacote, né, que nós acabamos de mencionar.
Augusto Cury escreveu algo bem interessante. Ele diz que, embora a emoção deva ser administrada, é impossível dominá-la completamente. Ela vem, ela floresce. E nós vamos ter que lidar com isso, né? Isso lembra uma realidade de que você nem ninguém consegue controlar as suas emoções. Até mesmo porque a emoção se transforma num processo contínuo. Por isso concluímos que não podemos depender das nossas emoções. E a Bíblia é muito clara, por isso que nós somos chamados nas Escrituras a viver não pelas nossas emoções, mas nós vivemos pela fé. Nós precisamos ter as Escrituras no nosso coração, a palavra de Deus em nós, e nós precisamos, como aqui foi colocado, administrar nossas emoções e alinhá-las dentro da palavra de Deus. Mas entendendo que nós não vivemos por vista, não vivemos pelo emocional, nós vivemos pela fé. A palavra de Deus nos ensina claramente isso. O Filho de Deus, o justo andará pela fé. O Filho de Deus, ele caminha. Nós caminhamos de fé em fé, segundo o que a palavra de Deus nos ensina. Flutuações bruscas revelam que a vida emocional de uma pessoa está doente. Portanto, necessita-se tratar e cuidar dessa vida emocional e da pessoa, né, como um todo. O parâmetro de comparação é uma emoção saudável tem períodos muito mais prolongados de prazer e tranquilidade do que de tristeza e ansiedade. Isso disse Augusto Cury. Então, como que nós vamos nivelar se nós estamos saudáveis nas nossas emoções? Aqui nós temos aí um termômetro, que nós vamos ter, se estamos saudáveis, teremos mais momentos de alegria, de tranquilidade, de prazer, do que de tristeza e de ansiedade. Uma pessoa que vive com tristeza e ansiedade, tem pouco momento de tranquilidade, de paz, alguma coisa está errada nas suas emoções. Ela precisa receber aí, na graça de Deus, até com acompanhamento, uma orientação, um ajuste nas suas emoções, porque ela está com desequilíbrio emocional. O tratamento e cuidado deve ocorrer necessariamente à luz da palavra de Deus sempre. Todo tratamento, tudo que vem, aquele que tem Jesus, a palavra de Deus tem remédio, ela trata de tudo para nós, ela nos ajuda em tudo. Então, como nós acabamos de ler aqui o Salmo, Davi está expressando para Deus a angústia da sua alma. Ele está abrindo o seu coração diante de Deus, do que ele está sentindo, né? E ele está falando: eu estou me sentindo só, Senhor, eu estou me sentindo aflito, as angústias do meu coração se multiplicaram. Quer dizer, todos nós em algum momento vamos ter uma desestabilização, vamos ter alguns momentos pelas circunstâncias da vida que podem nos abalar, momentos de perdas, momentos de luto, momentos de grandes impasses, né, de decisões muito difíceis que precisam ser tomadas, podem gerar emoções difíceis de tratar, né, e que nosso emocional passe por um momento que diríamos assim, que ele fique conturbado, né, que ele passe por uma tempestade, né. Então nós podemos passar por momentos na nossa vida. O que nós não podemos é viver assim. Então momentos assim acontecem. Nós temos agora aqui na palavra de Deus, Davi passou por isso. E você vai ler outros salmos que Davi vai expressar isso no seu coração. Então, quer dizer, ele passou várias vezes. Você vai ver outros escritores dos salmos também narrando emoções em momentos difíceis, de frustração, de angústia, de dor. Mas isso não pode nos dominar. Nós não podemos viver dessa maneira, porque ninguém consegue viver assim e ter uma vida saudável. Uma pessoa que se entregue ao emocional, às experiências negativas no emocional e é dominado pelas emoções negativas, ele vai ser afetado em todas as áreas da sua vida, principalmente no seu físico, né? E poderá então sofrer doenças, as doenças que são chamadas pela ciência, as doenças psicossomáticas, que são doenças que são geradas por uma má administração das nossas emoções. Porque nós fomos dominados por emoções negativas constantemente e isso foi nos afetando tanto que afetou o nosso corpo físico. Então, vejamos a palavra de Deus sempre para tratar as nossas emoções, seguindo a orientação do Espírito Santo para a glória de Deus e submetendo-nos a Jesus,
Porque quando nós vamos para Jesus, o Senhor é maravilhoso. E quando ele falou sobre a missão do Espírito Santo, ele falou que o Espírito Santo seria nosso consolador. Ele também falou que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas, que o Espírito Santo nos orientaria do que ele disse. E ele ensinou muitas coisas para nós sobre como nós administrarmos a nossa vida. E assim, junto nesse pacote, como acabamos de falar, né? As nossas emoções. Se nós ouvirmos os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos que Paulo deu para a igreja, que os apóstolos deram para a igreja, nós vamos aprender muitas coisas sobre a boa administração das nossas emoções. A vida emocional, ela diz respeito à experiência particular de cada um. No cotidiano, como lidar então com essas obras de arte que certamente vão aparecer, né? Iras, invejas, cobiças, né? Medos, né? Vão aparecer aqui e ali, essas emoções vão florescer. Como você pode tratar a inveja? Vamos ver algumas emoções aqui que são citadas no nosso guia de estudos. A inveja. Nós temos que entender que, primeiro, Deus não errou a fazer você. Deus não errou a fazer você. Você tem uma identidade única, particular, que se expressa inclusive através do seu temperamento. Deus não se engana, né? Deus tem um propósito, Deus tem sonhos para realizar acerca de sua vida, da sua jornada aqui na Terra. Então você deve buscar em Deus isso para a sua vida. Você não precisa, Deus não está dentro do propósito de Deus que você fique olhando para os outros para querer a vida do outro, o que o outro tem. Porque aí você já vai abrir para a cobiça, para o pecado. Então, quando você se deixa, né, levar por esses sentimentos e você começa a olhar para o outro, né, e aquele negativismo, né, aqueles pensamentos ruins, e você começa a olhar, então você deixa que a inveja tenha espaço. Cuidado, a inveja é pecado. E você precisa combater a inveja. E o diabo vai usar muito, né, o seu olhar, para aquele olhar, por que não é comigo? Por que não aconteceu comigo? Por que eu não tenho isso? Né? Lutei tanto, por que na minha vida as coisas não aconteceram da forma que aconteceu na vida do outro? Não faça isso, porque a inveja nasce da comparação. Então nunca se compare. Não deixe essa emoção fluir em você, negativa, que leva a essa comparação. De jeito nenhum. Você sempre focalize naquilo que Deus está fazendo. E se há algo que você deseja, comece a buscar em Deus, comece a orar e ver o que Deus deu para você. Tá? Então, uma coisa importante, você não é menos ou mais que o outro por viver as suas emoções. Deus lhe ama da forma como você é. Deus tem uma bênção sem medida para todos. Ele tem bênção para você também. Então, receba isso como palavra de Deus. Cuidado com esse sentimento. Às vezes isso acontece dentro da casa de Deus, dentro das funções, pessoas servindo a Deus e outras pessoas com inveja daquele que está servindo. Deus tem algo para você. Deus quer usar a sua vida. Não precisa você se nivelar pela vida do outro. Busque o propósito de Deus para você. Busque aquilo que Deus tem para a sua vida. Tire o olhar do outro e olhe para a grande obra que o Senhor tem feito em você. E deixe Deus construir, deixe Deus edificar você para aquilo que é único, que é lindo, que é maravilhoso que Ele quer realizar. Busque em Deus isso, no Espírito Santo. Busque na palavra e você vai experimentar, né, como é lindo ser único. É a história que você tem, é só sua, e Deus quer, se há coisas muito negativas, Deus pode fazer, reescrever, mudar. Ele pode usar até aquilo do passado que foi ruim para algo novo. Não deixe sentimentos assim negativos tomar conta de você, afetar as tuas emoções, prejudicar você. Outro sentimento, o medo, né? Considere essa máxima: os perigos são reais, mas o medo é uma escolha. Encare seus medos, deixe Deus tratar você. Lembre de Elias na caverna, nós já conversamos sobre isso aqui nos nossos encontros, né? Ele estava lá, né, abatido, só eu fiquei, ele disse para Deus, né? Só eu, momento
histórico difícil. Acabe e Jezabel dominavam Israel, ímpios, uma rainha tirana, satânica, que queria matar o profeta, já tinha exterminado tantos profetas de Deus, uma história tão dramática. Mas ali Elias tinha sido usado por Deus, mas agora ele só consegue ver da forma negativa, só eu fiquei. E Deus diz para ele, não é verdade, Elias. E aí Deus revela algo tremendo para Elias, diz, olha, em Israel 7.000 joelhos não se dobraram para Baal. Deus sabia, cada joelho que não se havia dobrado para aquele Deus maligno, aquele Deus falso que Jezabel tinha levantado em Israel. E Deus revela para Elias, você não está sozinho, há muitos outros. Então não se deixe vencer pelo medo, Deus sabe todas as coisas, Ele conhece tudo, confie no Senhor. Não tenha medo, encare os medos, porque se você não encará-los, eles ficarão cada vez maiores. Encare seus medos e deixe Deus tratar você. Peça para Deus providenciar essa ajuda. Às vezes, de repente, pastora, as coisas estão muito difíceis. Eu tenho medos que eu não consigo mais administrar e eu tenho orado, pedido a Deus e eu não consigo. Peça ajuda. Um servo de Deus, um conselheiro espiritual, ou quem sabe até uma ajuda profissional de alguém que pode acompanhar você, mas que seja alguém que tema a Deus. Que seja alguém que tema a Deus e que possa estar ajudando você, um profissional que vai caminhar com você e há nesse coração princípios de Deus, temor à palavra de Deus. Então ele vai poder ajudar você e vai te orientar, né, na sua caminhada para você vencer os seus medos. Não sinta vergonha ou menos-valia por isso, por você passar por um conflito, uma luta. Não sinta, né, estar lutando emocionalmente e não conseguir administrar algo nas suas emoções. Confie no Senhor, busque o Senhor, ligue-se à palavra de Deus, mas lembre do que eu estou te falando. Né? Em tudo isso, volte-se sempre para Deus, mas se precisar, para um conselheiro espiritual, para um profissional na área que vai te ajudar na área das emoções. E a ira? Aprenda a lidar com ela também. Não caia na armadilha de pensar que Deus vai amá-lo ou olhar para você somente quando você não sentir ira, pois Ele próprio considera a realidade humana de que a ira vai estar presente em nós. A Bíblia fala, irai-vos e não pequeis. Mas, como nas demais situações da vida, a ira deve ser tratada por Deus. Veja o texto, irai-vos e não pequeis, quer dizer, deixa Deus tratar essa situação de ira, à luz da sua palavra, para que o diabo não se aproveite dessa situação. A palavra de Deus em Efésios 4, 26 e 27 nos diz assim, não deem lugar ao diabo. Antes do versículo anterior, quero ler o anterior com você, quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Percebeu? Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Não deem lugar ao diabo. Então aqui nós temos a orientação de como nós devemos caminhar, né? Administrando as nossas emoções à luz da palavra de Deus e pedindo a ajuda do Espírito Santo. Hoje nós aprendemos sobre um tema muito importante, né? Vença as suas ciladas contra as suas emoções. Esteja atento a partir da sua realidade pessoal. Considere ter o coração sincero diante de Deus. Seja sempre sincero diante dele. Abra o seu coração diante das emoções que você está tendo. Somente diante dele que aprendemos a real dimensão do valor que temos. E assim aprendemos a lidar melhor com a nossa vida emocional. E conseguimos vitória sobre as ciladas contra as nossas emoções. É com Deus que nós vencemos, queridos. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus eu oro pelo teu filho, pela tua filha, esse guerreiro do Senhor que quem sabe tem lutado contra as ciladas emocionais e está abatido porque se sente, ó Deus, enfraquecido, se sente derrotado, mas agora, em nome de Jesus eu oro que essa nova perspectiva, Senhor, que nós aqui passamos nesse estudo,
Ó Deus, que o Teu Espírito Santo trabalhe nesse coração e que ele entenda que o Senhor quer dar vitória, que ele busque o Senhor, que dependa do Senhor e que o Senhor vai agir na vida dele, se necessário, Pai. Ó Deus, levanta um conselheiro, levanta um profissional, Pai, para que possa estar ajudando o teu filho, a tua filha, Senhor, nessa área emocional, Pai, para vencer, ó Deus, todo abatimento, toda luta, em nome de Jesus. Nós oramos, Pai, mas nós buscamos em Ti, Senhor, a vitória do Senhor contra, Deus, toda questão emocional que tem se tornado tão séria, se transformado, Senhor, esse desânimo que tem se transformado, Senhor, ó Deus, uma tristeza profunda que tem gerado depressão. Agora, Pai, em nome de Jesus, nós oramos por vitória nas emoções. Quem sabe esse medo que se transformou ó Deus, numa síndrome de pânico, ó Deus, ó Pai, essa insegurança que transformou-se, Pai, ó Deus, numa ansiedade, Pai, generalizada. Em nome de Jesus, nós oramos e pedimos saúde emocional para os guerreiros. Saúde emocional, meu Deus, para aqueles que batalham pelo Senhor, para aqueles que intercedem. Vem agora sobre eles, em nome de Jesus. Nós repreendemos toda a obra do diabo que tem se aproveitado, ó Deus, dessas situações, Pai, dessas questões emocionais, para abater, para colocar fora das fileiras do exército do Senhor, para, ó Deus, colocar o teu filho assentado à beira do caminho, abatido, desanimado. Agora, em nome de Jesus, nós pedimos, levanta esse guerreiro, Senhor, levanta essa intercessora, Senhor. Ó Pai, que saiam desse abatimento por obra e graça do Teu Espírito. Levanta, Senhor, mãos que os ajudem, ouvidos que ouçam, que, ó Deus, que ministrem, pessoas que ministrem, que declarem Tua palavra sobre a vida deles. E agora, Senhor, nesse momento, Pai, orando, Senhor, eu te peço, vem, visita cada um na sua casa, onde está agora ouvindo, meu Deus, ó Pai, ó Deus, esta aula, em nome de Jesus, esse momento, amai, seja edificado pelo Senhor e restaurado pelo Senhor. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Uma semana de vitória. E coloca diante do Senhor suas emoções. Coloca diante do Senhor suas lutas. Ele é fiel, Ele é justo, Ele é maravilhoso, Ele é Pai. Ele é amoroso, Ele vai ouvir você, Ele vai te ajudar. Dependa do Senhor. Busque o Senhor. E o Senhor está com você, o Senhor te dará vitória. Em nome de Jesus. Amém.